Então, queridos, você sabe que nós estamos vindo numa série de mensagens. Talvez você não entenda, mas é que hoje eu entendo, pastor, só estando na pele para entender, né? Então, hoje eu entendo quando ele fala, amor, estou sem voz, vai lá cantar no meu lugar. Eu falei, gente, é verdade. Quando a gente começa a pregar aqui, a voz da gente vai indo embora, assim, e a minha voz é de trovão, né? De muitas águas, né? Mas mesmo assim, meu Deus, quando você vai diretão, precisa mesmo, né? Tá bom? E eu queria, então, nós estamos vindo numa série de mensagens, 12 lições para os 12 meses do ano, para 2021. E você sabe que nós estamos falando sobre o céu, né? A Jerusalém celestial que desceu do céu e que o Senhor colocou ela aqui na terra. Se você não viu acerca da Jerusalém, olha a mensagem da semana passada, tanto de manhã como de noite, você vai ver lá que nós explicamos sobre o céu. E por que o Senhor mandou nos explicar sobre o céu? Querido, eu acredito que tem muita gente com a impressão do céu errada. Tem gente que pensa que vai lá no céu e que o céu é totalmente sem graça, até porque tem algumas coisas, algumas redes de televisões, que elas pregam sobre o céu totalmente errado, né? Se você quiser assistir, vou fazer propaganda da Record, pode assistir a série lá que eles estão fazendo, a novela Gênesis, é legal. Né? Depois quero ganhar uns 10 lá da Record, né? Não, brincadeira, só que é para você ver umas coisas melhor, tá? Ainda que seja uma telenovela, que eles façam algumas coisas, mas eu tenho visto as meninas, acho que é do grupo da Natália Lima, depois ela me dá 10 também, tá? Né? E elas têm comentado, gente, me deu vontade de assistir pelo comentário das meninas. Falei, gente, a coisa deve ser boa mesmo, né? O Adão e a Eva devem estar fazendo um monte de coisa errada, que qualquer semelhança com a gente é mera coincidência. A gente nem é parecido com eles, né? A gente nem faz coisa errada. A gente é tudo, né? Mas, para a glória de Deus, nós queremos aprender sobre o céu. Amém? E sobre isso que Deus quer falar conosco nessas 12 lições, nós aprendemos semana passada que andar com Deus não é opção, é questão de vida eterna. Quem lembra, diga amém. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar de que quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Levanta bem alto que os anjos vão anotar o teu nome. É sério, não estou brincando. Mandou trocar as vestes, eu acredito, né? Eu acredito que o voltar de Jesus está muito mais perto do que a gente imagina. Eu não sei você, se você tem olhado as notícias, mas eu vi uma notícia e fiquei super feliz, né? Nosso Biden colocou a mão sobre a Bíblia da família dele. Eu falei, então não está tão ruim, né? Pensei que o cara, né, ia pegar e já mandar os mísseis para cá, acabar com a gente, pegar a Amazônia, roubar o que ele queria, né? Pegar o que tinha lá de pedras preciosas, que eles estão bem loucos pela nossa Amazônia, né? Eles querem roubar igual eles fazem com a África, e a gente não está dando esse direito. A África é pobre por causa dos países do primeiro mundo, e você sabe muito bem disso, né? Entendendo um pouquinho de política aí para você entender. A África não tem nada porque eles roubam a África. Entendeu? O povo da África não tem nada porque aqueles governantes venderam a África. Então eles não têm o que eles precisam porque eles deixaram e venderam a sua terra. Mas nós brasileiros, a gente parece aquele gigante adormecido, lembra? Tá lá dormindo, não quer, né? Não vou lutar, não vou lutar, não vou lutar. De repente apareceu de frente com você, né? Daí você vira igual um leão, né? Não é um gatinho. E eles pensavam que a gente era um gatinho e a gente vira um leão. Esse é o brasileiro, né? Não desiste até morrer, não é verdade? Tô achando que já desistiu, né? Eita, Jesus amado. Bom, e brincadeiras à parte, entrando na Jerusalém, nós falamos sobre Apocalipse, capítulo de número 21, dos versículos 9 ao 22. Se você depois quiser seguir lá. E lá nós começamos a falar sobre as 12 portas dos céus, que é o que nós vamos falar, que existem 12 portas, 12 fundamentos e 12 pedras preciosas. Para você entender e lembrar um pouquinho das portas, nós explicamos que Jesus é a porta do curral das ovelhas. Ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagens. Também Jesus fala que aquele que abre a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Quem lembra disso? Aleluia! Então Jesus fala para você abrir a porta do seu coração. Então, muitos versículos bíblicos falam acerca de porta. Inclusive, mais para frente, nós vamos falar de uma outra porta aqui também. Dentro dessas 12 portas dos céus, no versículo 12, 21 capítulo 21 do Apocalipse, diz assim, tinha um grande alto muro. Então, ele está falando de proteção. Muro, sempre que você lembrar de muro, Senhor, cerca a igreja com muralhas de fogo, cerca as nossas vidas com muralhas de fogo, está falando de proteção, segurança. Ok? Então, aonde há muralhas, há a proteção de Deus. E essa cidade, ela tem muro, né? Alto.
com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Por que 12 portas? E as portas ficam de contínuo abertas, os 12 anjos. Porque eles estão olhando se o teu nome está inscrito no livro da vida. Olha para a pessoa do lado e pergunta: você já aceitou Jesus? Teu nome já está no livro da vida? Então fica tranquilo, se você não largou ele, vai entrar lá. Amém? Glória a Deus. E dentro disso ele fala então que ali no versículo, a continuação, ele diz: nas portas estavam escritos o nome das 12 tribos de Israel. Ok, então ele está falando agora acerca das 12 tribos de Israel e da entrada que é através das 12 tribos. Querido, dentro disso, então, lá na porta está o nome dos filhos de Jacó. Vamos lembrar um pouquinho da história das 12 tribos. Quando a gente vê, deixa eu até pegar aqui, a gente fazer junto, que eu vou andando, voltando, indo, né? E depois já não tinha mais lá. Ali. Vem Adão, vem Eva, você está vendo a Gênesis? Não? Vá ver então, é legal. Então, tem Adão e Eva, daí vem Caim e Abel, os filhos dele. Dentro dos filhos de Adão e Eva, Caim mata Abel. Caim mata Abel com toda aquela maldade dele, o sangue fica derramado. Imagine como Eva e Adão se sentem por ver o seu próprio filho morto, né? O filho que Deus deu para eles, um menino abençoado, que Deus tinha colocado. Imagine a tristeza, porque eles perdem os seus 2 filhos. E Caim então sai errante pela face da terra, foge da presença de Deus, e ele sai com toda a sua maldade, toda a sua perversidade. E ali logo em seguida, passa-se um tempo e Eva novamente coabita com Adão e eles têm 7. E eles dão o nome do seu filho de Sete, para poder vencer toda a maldade de Caim e começar uma nova geração a partir dali. Uma geração então que serviria o Senhor. Inclusive é falado nos textos ali a seguir, que logo a seguir os homens voltaram a buscar a Deus. Então logo após o nascimento de Sete, eles começam a buscar o Senhor novamente. Aí vem toda a linhagem de Sete e vem Lameque. Lameque, o pai de Noé. Quando Noé nasce, Lameque diz assim: quem sabe o Senhor, ele vai agora nos dar descanso de toda essa maldade, de toda essa tristeza, de tudo que está acontecendo. E a partir daquele momento, então, vem ali Noé e nasce Noé. Deus levanta Noé, Noé faz a arca, vem o dilúvio. Por que vem o dilúvio? Por que o mundo é destruído através das águas? Por causa da maldade da geração de Caim. A geração de Caim era tão má, que Caim ele fala assim: olha, quem matar Caim será vingado 7 vezes. Deus deixou. Aí vem os filhos dele, as gerações seguintes, e fala assim: quem matar a mim será vingado 70 vezes 7. Imagine a falta, né? Como era um homicídio atrás do outro, olhava de cara torto, pronto, morreu. Pá! Olha, pá! Olha, pá! Pá! Morreu. Imagine a maldade, né? Deus fala: cara, eu tenho que acabar com esse negócio, senão a geração que vai vir, que era nossa hoje, imagina, que já não é boa, imagina o que nós ia ser, muito pior, né? Então, aí para a glória de Deus, Deus pega, então ele traz o dilúvio, e ali começa uma nova geração com os filhos de Noé. Então vem Sem, Cão e Jafé, ali vem os filhos de Noé. A partir dali Noé toma um pifão, pá, encheu o carão, tomou o pifão. E o que Noé faz depois que Deus abençoou tudo? Liberou a bênção. Noé sabe que o mais novo sempre tem um atentado também na família, né? Tem aquele que tira sarro de tudo. Tem aquele que fica na mesa tirando sarro, olha pro irmão e né? E não sei se você era assim, né? Mas isso custou a Cão, né, uma maldição. Porque ele vê seu pai peladão e fala: o pai tá peladão lá. Tomou pifão, tá peladão. Estamos vendo todas as partes baixas dele lá. Ah, meu Deus, os outros vão lá, guarda e pior, é duro ainda para o pai, né? Quando o pai acorda, o pai fica louco e o pai amaldiçoa, não Cão, mas o filho dele, que é Canaã, que é os povos que começam a brigar aí com o povo de Abraão. Queridos, e o povo de Canaã é um povo que, então, como ele foi amaldiçoado, ali começa toda uma linhagem também. A partir de Sem, vem Abraão, daí vem toda a linhagem até que chega a Terá e chega a Abraão. Deus vira para Abraão e fala: ó, sai da tua terra, sai da tua parentela, para a terra que te mostrarei. Está mandando ele ir para Canaã. E ali então eles começam a vir para Jerusalém terrena. Então está vindo aquele povo.
acaba ali Abraão, vem Isaac, o seu filho. Depois de Isaac vem Jacó, que é chamado também de Israel. Luta com Deus e muda-se o seu nome. E ele tem 12 filhos homens. Esses filhos dele, esses 12 filhos dele, então, a partir daí chamam-se as 12 tribos de Israel. Amém? Está junto comigo? Está conseguindo acompanhar a Bíblia? Está ficando bom, né? Eu creio aí. Você está pegando aí. Muito bem. Quando chega ali os 12 filhos dele, eles começam então tudo a brigar na mesa. Como assim, pastora? Briga. Conhece briga de irmão? O ovo é meu, não é teu, não é meu. É teu, não é meu. Quem tem família grande aqui? Quem que já fez sacanagem de roubar o sapato do outro, esconder e nunca mais trazer? Coisa de irmão, né? E depois jogou fora ainda. Isso que é pior, tem uns irmãos, né? Então, era assim. E assim veio as 12 tribos de Israel. Nessas 12 tribos, nós temos a tribo que nós vamos falar hoje. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre isso, que é a tribo de Ruben. Então, é a primeira tribo, é a tribo do primogênito de Jacó, Ruben. E é sobre ele que nós vamos falar. Então, as 12 portas, hoje a primeira porta que nós vamos falar é Ruben. Diga Ruben. Aleluia. Aí no versículo 14 diz que o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Queridos, está vendo essas colunas aqui do templo? Isso são fundamentos. Os muros da cidade, eles tinham fundamentos. E nesses muros, inclusive, diz que tinham as pedras neles. Lá no versículo 19 e 20, diz que tinha as pedras preciosas. E no primeiro fundamento estava a pedra de jaspe. O primeiro fundamento, de acordo com a palavra de Deus, é o fundamento apostólico, que nós aprendemos, e está o nome dos 12 apóstolos, diz ali o versículo, né? Ao qual está o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. É Pedro. Então hoje nós vamos falar sobre Pedro, vamos falar sobre a tribo de Ruben e vamos falar sobre a pedra de jaspe. Ok? Está comigo? Está conseguindo? Quando a gente fala de fundamento, Jesus ele é a pedra angular do fundamento da igreja, de onde parte todo o edifício. Então, quando nós falamos em fundamento, estamos falando da própria pessoa de Jesus. E ali está o nome, então, dos 12 apóstolos, e a partir de cada fundamento, e em cada porta o nome das 12 tribos de Israel. Por que, pastor, as 12 tribos e os 12 apóstolos? Porque ele está mostrando tanto o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, como a Nova Aliança, e elas se fundem em uma só e trazem a cidade santa para a qual nós vamos habitar. Amém, queridos? Todo mundo junto? Ai, glória a Deus, né? Por que pedras preciosas, pastora? Porque nós somos chamadas de joias, de pedras preciosas. Nós, os filhos de Deus, também somos chamados de pedras preciosas, ok? Além de estarmos no edifício da construção. Bom, primeiro portão, vamos falar então sobre o portão de Ruben. Vamos falar sobre ele, a tribo de Ruben. Queridos, o nome Ruben quer dizer eis um filho. Então, o nome do filho de Jacó, com Leia, que não era sua esposa predileta, né? Jacó casou, e quando ele casou, eu acho que a Leia estava toda coberta, e ele foi lá e pá, pegou ela, quando ele falou assim, quando ele acordou no outro dia, você não é a Raquel, você é a Leia. Você já tomou um pifão e pegou alguém e depois falou, meu Deus, né? Não, você nunca fez isso, você é crente, né? Imagina que um crente uma vez fez isso na vida. Nunca, né? Não, mas antes de eu ser crente, pastora, eu era o ó do Borogodó. Falei, acredito, amém? E aí é exatamente o que Jacó faz, né? Aí depois ele briga lá, como Jacó enganava, Deus trata com ele, e ele é tratado, seu sogro Labão, vai lá então, e dá a Raquel para ele. Um dia depois ele já casa com a Raquel, já pega essa também, mas quem tem o primeiro filho é a mulher que ele não queria, né? Que é a que tinha olhos meigos. O que você pensa de alguém que não diz tinha olhos meigos? Fico pensando, né? Quando a Bíblia fala isso, porque devia ser feia que dava dó, né? Então, porque senão ele ia falar que era bonita, né? Fala, mas eu só tinha olhos meigos. Sangue de fogo, né? Bom, dentro disso, ele então tem o primeiro filho, e essa mulher fica muito feliz, ela diz, olha, o Senhor me deu um filho, o Senhor me abençoou, eu tenho a bênção da primogenitura. Então, a partir de agora, o meu filho é o primogênito da casa
de Jacó, e agora ele tem direito à porção dobrada, ele tem direito a toda herança. E vamos entender um pouquinho sobre primogenitura. Você sabe que Jesus, ele era o unigênito de Deus, e ele deixou o seu trono de glória para se tornar o primogênito de muitos irmãos. Sim ou não? Aleluia, glória a Deus. Nós também somos a igreja dos primogênitos. Hebreus 12 diz que nós somos a igreja dos primogênitos. Amém? Muito bem. Dentro disso eu queria perguntar para você, quem que nasceu aí, quem que é primogênito na sua casa? Levante sua mão bem alto. Seja homem ou mulher. Porque para Deus não tem sexo na primogenitura. Por quê, pastora? Porque Maria foi primogênita e Deus escolheu ela para unção, para Jesus vir sobre ela. Queridos, então, a bênção de primogenitura, ela tem uma certa, outra coisa que a bênção de primogenitura não tem, idade. Quando Deus escolhe alguém, e eu quero tirar isso da sua mente, bênção de primogenitura é aquele que nasce primeiro. Mas quando Deus escolhe alguém, não importa se você é o primeiro ou o último, Deus escolheu, ele que sabe. Assim ele escolheu Davi, ele era o caçula da sua casa, então a bênção de primogenitura veio sobre Davi. Quando você pensa em idade, pensa em Jeremias. Deus escolheu Jeremias para ser profeta quando ele era ainda uma criança. E Deus disse para ele, olha Jeremias, não diga que tu és uma criança, porque eu te consagrei como profeta às nações da terra. Amém? E Deus levanta Jeremias na primogenitura. A unção da primogenitura, ela nos dá alguns direitos que os demais não têm. O segundo, o terceiro, o quarto irmão. E a bênção de primogenitura, ela é tremenda. Olha só, direitos do primogênito. Ele tem direito à unção sacerdotal, real e à unção profética. Explico por quê. Unção sacerdotal. O primogênito, ele pode liderar a adoração. Então, o primogênito tem direito a liderar a adoração e o sacerdócio na casa do Senhor. Então, ele pode exercer o sacerdócio. Ele pode chefiar a família. Então, por isso, ele tem essa unção sacerdotal. O primogênito, ele pode, então, morre-se o pai, e ele assume o lugar, e a partir daquele momento, é ele quem chefia a família, o primeiro da casa. Outra coisa, ele tem dupla porção da herança paterna. Então, quando você pensa em dupla herança, vamos supor, pega uma fazenda, divide por 3, ele tem direito a 2/3 da fazenda. A fazenda, 2/3 é dele. Ok? Para você entender bem certinho. Então, a bênção de primogenitura dá direito a uma herança maior. Foi isso que Eliseu pediu para Elias. Ele falou, olha, me dê porção dobrada do teu espírito. Eu quero a bênção de primogenitura dos profetas. Eu sei que existe uma escola de profetas. Eu sei que o Senhor é pai de profetas. Mas eu quero pedir agora, o que você quer? E Elias pergunta, ele fala, eu quero a bênção da primogenitura. Eu quero unção dobrada. Amém? Então a primogenitura dá direito à unção dobrada. Outro direito, você também tem o direito à bênção do concerto, conforme Deus prometera, e você tem autoridade espiritual para profetizar bênçãos de Deus para a sua casa e sua família. E explico por quê. Porque, queridos, quando a gente olha Jacó vem e ele entrega a bênção ali de primogenitura. Se você lembrar um pouquinho antes, Esaú vende a primogenitura dele por um prato de lentilha, ok? E Jacó, que era o mais novo, se torna então o primogênito de Deus, o ungido de Deus. Pastor, eu quero ser um primogênito de Deus. Então você precisa dizer para Deus que você se dispõe a fazer a vontade dele. Quem quer ser um primogênito de Deus? Quem quer porção dobrada? Então você tem que dizer a ele, Senhor, eu prometo que eu vou fazer toda a tua vontade aqui na terra. Entendeu? Isso te dá direito à bênção da primogenitura. Então, aí Deus te unge. Bom, dentro disso, a partir daquele momento, Rúben, então, ele era o primogênito. Ele faz algumas coisas legais. Primeiro, o que Rúben faz? Quando eles resolvem nessa briga de família, que está sorteando o ovo lá, que eles veem ele com a capa colorida, com não sei o quê, essas coisas normais que a gente tem na casa, quem não tem irmão, cara, você não sabe o que é ser legal. Porque irmão é muito legal, nem que seja para você ter alguém para brigar que não vai ficar de mal, né? Eu e meu irmão, nós se matávamos, e a minha irmã, nós só cuidava dela porque ela era muito bebezinha. Mas eu amava brigar com meu irmão. Meu Deus, era coisa demais de boa. E ai dele se ele contasse para a mãe. Ele ia apanhar. Nós ia se matar depois de novo, né? Então, coisa de irmão, mas ele sempre me batia. Daí ele apanhava de novo, daí era assim, era aquela vida, né? De irmão. Tem irmão em casa? Tudo normal, né? Não sei se hoje as crianças
pode bater, se os pais não voam na goela, sei lá o que acontece, né? Mas na minha época, nem a gente se batia, a mãe até nem olhava mais, já estava sacuda, essa palavra certa, né? Tipo, pelo amor de Deus, deixa. Né? Imagine eles em 12 irmãos. E ainda o pai me faz uma capa colorida para José e deixa José lá como queridinho. José não vai para o campo com eles, na época eles eram 11, para ser mais real. Benjamim ainda não tinha nascido. Aí eles pegam então, e eles começam a ir para o campo e fazer o serviço, mas José não. Daí o pai deles manda José investigar os irmãos. Aí o que acontece? Aí eles resolvem, vamos matar José. Esse dedo duro, cara safado, cabra safado, vamos matar esse nosso irmão. E Rubem se põe na frente. O primogênito fala bem assim, não, vamos matar ele não. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele num poço. Deixa ali ele um tempo, né? E depois a gente vê o que vai fazer. Inclusive a Bíblia diz que Rubem fez isso porque ele queria de noite salvar o seu irmão. Mas aí ele de noite acaba não acontecendo isso. E Judá acaba deixando que levem antes que matasse o irmão. E acabam levando José do Egito para o Egito. Bom, dentro de todo esse contexto, essa história, Rubem acaba então salvando a vida de José. E ele faz isso muito bem, com muito cuidado. E ele tem todo um cuidado ali para salvar o irmão. Mais para frente, quando José está lá no Egito, já é o governador do Egito, eles nem sabem que é José, eles se encontram, a terra está passando fome, necessidade, está tudo aquele problema, um caos, tipo Covid-19, tudo virado, né? Só que ainda não tinha nova ordem mundial, eu creio, sei lá, né? Deus é quem sabe. Aí o que eles fazem a partir desse momento? Aí José fala para ele o negócio seguinte, só dou a benção para vocês, se vocês trouxerem aqui o Benjamim, que é o irmão mais novo de vocês. Rapaz, eles desesperam, chegam a Jacó fala, mas não leva nem pintado de ouro esse menino daqui. Aí eles ficam lá, estão passando fome, necessidade. Aí eles falam, pai, nós vamos todos morrer. Vamos ter que levar Benjamim. Se a gente não levar aquele homem lá do Egito, não vai dar comida para nós. E a partir daquele momento, Rubem fala assim, pai, se Benjamim não voltar, eu te prometo que o Senhor pode matar 2 filhos meus. E ele se põe na frente, de novo. E aí então, Rubem faz essas coisas corretas. Mas Rubem, assim como todo homem, ele caiu num erro clássico, um erro muito ruim. O que ele faz? Ele vai e dorme com a concubina do seu pai. E a partir daí, ele perde a bênção da primogenitura. Ele perde a bênção de Jacó. Ele perde a unção dos 2 terços. Ele perde a unção dobrada. Ele perde o direito à herança dobrada. Ele perde tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Olha só. Vou voltar aqui para a gente ler a bênção de Jacó. Rubem, essa é a bênção que Jacó dá para ele. Gênesis 49, 3 e 4. Rubem, tu és o meu primogênito. Tu és a minha força, o princípio do meu vigor, essa luz está meio ruim, sendo o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, mas tu eras impetuoso como a água, ou seja, ele agiu com impetuosidade, e não serás mais o mais excelente. Então ele tinha todo o vigor, tudo dele, perdeu a sua alteza, perdeu o direito de ser príncipe, porquanto subiste ao leito de teu pai, então contaminaste a minha cama. Então Jacó está falando triste, está tirando a bênção dele. Olha, você tinha o direito à primogenitura, mas agora você não tem mais. Aí o que ele faz? Jacó dá a bênção da primogenitura a José do Egito, que é o primeiro filho da esposa que ele amava, que é Raquel. E ele transfere a unção, os 2 terços lá, tudo que tinha direito para José. Tanto que entre as 2 meia tribos lá, que depois você aprende lá na frente, não vou entrar sobre isso, isso não é muita informação para você. Aí como a tribo de Rubem, era uma tribo, a partir desse momento, foi uma tribo que ela fez bastante besteira, sabe? Uma das besteiras que ela faz, e daí muito grave, ela está na rebelião lá de Coré, Datã e Abirão. Datã e Abirão são da tribo de Rubem. Então eles fazem uma grande rebelião contra Moisés. E aí o que acontece? A terra abre a sua boca, engole toda a sua família viva. Rebelião faz isso. Mata as pessoas. Só que ela não mata só o cara que fez a rebelião. Quem, Moisés? Você acha o quê? Né? Coré era da tribo de Levi, da mesma de Moisés. Você acha que Deus só fala por intermédio de você? E aí
abre-se o chão. Deus, então, daí Moisés diz, então, se Deus está falando por intermédio de vocês, e o que vocês estão fazendo não é errado, nem esse incensário que vocês estão trazendo diante de Deus, que não aconteça algo diferente, que fique tudo bem aí para vocês. Agora, se vocês estão errados, o chão vai se abrir, e toda a sua casa e sua família, tudo vai ser comido pelo Senhor, a própria terra vai te engolir. E acontece, a terra engole tudo. Olhe para o seu irmão e diga, rebelião, nunca você deve participar dela. Porque Deus não dá trégua. Sabe por que Deus não dá? Porque o cara que mais rebelou, a pior rebelião que houve, foi lá no céu e o nome dele era Lúcifer, que hoje você conhece como Satanás. Então, acerca de rebelião, Deus não abre mão, querido. Amém? É uma coisa que ele vem... Ai, ruim falar isso, né? Mas é bom a gente saber, né? Aí o que acontece? Aí Moisés vem e dá a bênção para as tribos. E ele quebra a maldição ali na tribo de Rúben. E ele fala assim, em Deuteronômio 33:6. Viva Rúben e não morra. E que os seus homens não sejam poucos. Então ele está falando agora que a tribo já tinha diminuído por causa de 2 príncipes da tribo que haviam se rebelado. E a partir daquele momento ele recebe uma bênção. Queridos, toda vez que nós falamos do primogenitura, o primogênito de Jacó, nós também falamos do primogênito de Deus. Nós falamos sobre a igreja da primogenitura, que somos nós, a igreja que tem direito. Lembra, Isaías 9:6 diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo, a autoridade, o príncipe, ele é um príncipe de Deus, está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Não fique triste aí, porque eu falei da rebelião. Você está em rebelião? Então, é só para aprender, para não fazer. Olha para o irmão, não é para fazer rebelião, irmão. Fique esperto. Aleluia. Isso aí. Então, pastora, será que Deus vai abrir o chão? Não vai, não, em nome de Jesus, né? Você vai para o céu, você não está com as vestes? Não vestiu as vestes? Então não desanima, irmão. Vai ter jeito. Amém? E Colossenses 1:15-16 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, através de Jesus, você adentra pelas portas de Rúben. Então, dentro disso, nós precisamos entrar como a igreja dos primogênitos. Hebreus 12:23. Tudo bem? Está comigo? Agora vamos para as pedras que está no primeiro fundamento, a pedra de jaspe. Queridos, não sei se você lembra, Apocalipse 4:3 diz assim, que o que estava sentado no trono era a aparência semelhante à pedra de jaspe. Ele não está falando que ele é a pedra de jaspe. A pedra de jaspe, ela tem 2 colorações. Uma que é amarelado, e a outra que é o que a Bíblia usa, inclusive no peitoral do sacerdote, que é vermelho cor de sangue. Então a pedra de jaspe, ela tem a cor do sangue de Jesus. A pedra de jaspe significa o sangue de Jesus. E quando ele fala que os muros da cidade estavam cercados e esses muros tinham pedras de jaspe ao seu redor, então ele estava cercado com o sangue de Jesus. Ele estava cercado com o poder de Deus. Então não tem como ninguém entrar na cidade sem o sangue de Jesus, sem o sangue do Cordeiro. Amém? Então a gente precisa entrar pelo sangue. Muito bem. Quando a gente entra ali, Apocalipse 21:19 diz que então os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda sorte de pedras preciosas. E o primeiro era de jaspe. Então ele está falando ali. Então quando eu vejo a coluna do fundamento de Pedro, que está o nome do apóstolo Pedro, ali está a pedra de jaspe. Então, a partir desse momento, eu começo a entender que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, eles o venceram pelo quê? Pelo sangue. Queridos, o sangue te dá direito a entrar no céu. A morte de Jesus, a crucificação, toda a Bíblia leva a crucificação, a morte na cruz do Calvário. Quando Jesus se entrega, que ele morre por nós. Quando você vê Abraão encontrando com Melquisedeque, Abraão chega e faz ali, Melquisedeque traz
pão e vinho. Vinho, simbologia do sangue, simbologia da Santa Ceia. Então ele está mostrando a partir daquele momento que a Santa Ceia nos dava o direito de ter comunhão com Deus. Todas as vezes que você toma a Santa Ceia, o sangue de Jesus, ele é lembrado através disso. A morte dele, a crucificação no Calvário, tudo o que ele fez é lembrado. Por isso que quando você ouve algumas pessoas dizendo que, não se preocupa, que Jesus ele também pecou, Jesus ele casou com Maria Madalena, Jesus fez sexo sim, Jesus era gay, Jesus era não sei o que, querido, então nós não temos salvação. Então o céu não é de verdade, o céu é uma mentira. Porque se Jesus pecou, a hora que Pôncio Pilatos está ali, dando o veredito para ele, está falando para ele, eu vou lavar as minhas mãos, porque eu não encontro nele delito algum, ele não tem pecado. Mas vocês estão matando ele, então o sangue dele seja sobre a cabeça de vocês, Israel. E ali a partir do momento ele lava, ele está falando, ele é o cordeiro, imolado, sem pecado, que está levando o pecado de toda a humanidade sobre si. Amém? Isso significa o sangue. Sangue também significa proteção. Sangue significa vida. Então quando nós falamos do sangue, nós estamos falando, e ali, quem estava no trono tinha aparência de jaspe. Ou seja, o sangue de Jesus estava ali. Ou seja, quando olhava no trono de Deus, ele estava coberto com o sangue. Amém? E o sangue de Jesus, ele tem poder para nos redimir de todo o pecado. O sangue de Jesus é a nossa entrada para a vida eterna. Quem quer entrar para a vida eterna? Então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse como disse o profeta João Batista, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi como cordeiro, imolado e morreu. Está comigo ainda? Entendeu que o seu caminho para entrar na porta é por Jesus? Entendeu que você tem o direito à primogenitura? Entendeu que você vence para poder entrar no céu pelo sangue do Cordeiro? Muito bem. Agora vamos falar de um cara que é muito igual a gente. O nome dele é Apóstolo Pedro. Queridos, eu tenho meus prediletos na Bíblia. E um dos caras que eu acho ali, dos apóstolos, é o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Cara, eles eram sensacionais. O apóstolo Paulo, como eu falei de manhã, eu acho ele um pouco machista. Então, eu gosto do Paulo, né? Mas eu não sei se quem pegou e escreveu a Bíblia, algumas partes lá, deu uma conotação um pouco meio ruim, mas ficou ruim, sabe? Sei para você, mas para mim eu achei. Para as mulheres principalmente, né? Mas como eu falei de manhã, eu vou repetir para vocês, mulheres que estão aqui. Quando a gente tem marido, é coisa boa. Porque a senhora não viu o meu lado de casa. É o cabra da peste. É terrível. Pastora, mas ele faz cada coisa, a senhora não tem ideia. Querido, mas agora que eu estou sem o meu que está no hospital, está ruim. Está péssimo. Porque, gente, de verdade, o marido é bom. É ele que deixa a pasta de dente na pia. É ele que suja a casa. Minha casa está limpa. Não tem nem sujeira mais, verdade? Né? É ele que faz o xixi fora do vaso. Não tem mais sujeira para limpar nenhum banheiro. Marido é bom, gente, até para isso, né? Então, quando você tem marido, você fala assim, mas esse aqui, pastora, Deus o livre. Cara, mas é pior sem eles. E não tenta trocar, porque o dedo é ruim, você vai pegar coisa pior. Tá? Troca não, fica com esse mesmo. Tá? Esse aí tá bom já, né? Deixa ele, o que eu tenho que fazer então, pastor? Dá tratinho nele, vai ajeitando, né? Dá uma ajeitadinha aqui, uma ajeitadinha lá. Dá uns gritinhos, depois volta atrás, depois pede perdão, daí abraça, beija, amassa, dorme, faz o que tem que fazer, né? É o básico. Não quer que o marido fique brigando? Comparece. Entendeu, né? Gente, é engraçado, mas eu vou contar para vocês. Essa eu não contei inteiro, porque eu fiquei com vergonha, mas agora eu vou contar. É para rir mesmo. Sou eu com o pastor, né? Aí sou eu com o pastor, e o pastor brigando comigo. Falou, amor, você não dormiu comigo? Eu falei, mas cristão de Deus, você que estava no hospital, como é que eu ia dormir com você? Eu falei, Deus, acordei, né? Falei, Jesus amado, o pastor até brigando comigo. Falei, mas dormi com ele? Eu falei, Jesus, quando acordar já vai estar assim.
Fiquei pensando, né? Então, mulher, comparece. Entendeu, né? Tá bom. Depois os maridos me dão 10, já falei. Depois, né? Vai aumentando aí as ofertas aí. Amém? Glória a Deus. Então vamos falar desse apóstolo Pedro, que é muito parecido com a gente. O apóstolo Pedro, ele é o cara, né? Para mim, existe 2 apóstolos Pedro. O antes da conversão, né? Da descida do Espírito Santo em Atos 2. E o pós a conversão. Mas eu já acho ele um grande cara mesmo antes da conversão. Apesar dele fazer algumas coisas erradas, ele é muito parecido com o nosso dia a dia. E eu vou falar um pouquinho sobre ele. Se você encontrar alguma semelhança na sua vida, você vai falar, nem sabia que o apóstolo Pedro era tudo isso, né? Primeiro, vamos falar ali sobre ele. O apóstolo Pedro, ele era natural de Betsaida. E eles falavam, e ele era pescador de uma aldeia de pescadores. Seu irmão era o apóstolo André. E a partir dali, você aprende, isso está em João 1,44. Você sabe que ele tinha uma casa em Cafarnaum, na Galileia. Em Marcos 1,21 fala sobre isso. Bom, e nesse lugar, então, eles falam que eles sugerem, então, a residência dele fosse em Cafarnaum e Betsaida era a sua aldeia de origem. Dentro disso, o apóstolo Pedro, ele tinha a profissão de pescador, ele era um cara indouto, não sabia muito, né, da língua, de estudos, ele não era bom nisso. Tanto que ele sabe o aramaico, e tem um aramaico, segundo eles, com forte sotaque da região da Galileia, e falava um pouco de grego, porque era obrigado para falar com os gentios por causa da sua profissão de pescador. Ele e André eram filhos de Jonas, até umas traduções dizem Bar Jonas, outros depois dizem que também era chamado de João, daí fica nessa dúvida. E o apóstolo Pedro, ele tem mais 3 nomes além de Pedro. Ele era chamado de Cefas, Simão e Simeão. Quando você vê Marcos escrevendo o evangelho de Marcos, ele fala até o capítulo 3, ele chama o apóstolo Pedro de Simão, e depois ele vai chamar ele de Pedro. E ali, quando você sabe, o nome dele, Pedro, significa rocha, então alguém de caráter. Jesus, ele tem uma diferença entre eu e você. Olha para a pessoa que está do seu lado, aí o que você vê? Eu vejo, né, o meu marido, a minha esposa, eu vejo meu amigo, vejo meu vizinho, não vejo nada, pastor. Né? E Jesus não. Jesus, ele olhava e ele via o que você ia se tornar. Então Jesus, ele tinha uma diferença. Ele olha para o apóstolo Pedro, um cara que tinha como é que a gente diz? Como é que chama isso? Esqueci o nome. Uma personalidade impulsiva. Ele tinha uma personalidade simples, direta e impulsiva. Ele era meio tipo a onda do mar, ora sim, ora não. E Deus olha para ele e fala, não, você vai ser Pedro. E sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E ele diz para o apóstolo Pedro, então, que agora a personalidade dele vai ser mudada. E que aquele temperamento dúbio agora vai ser um temperamento constante, firme e forte. E é isso que acontece. Quando você vê Pedro pregando no primeiro, depois da descida do Espírito Santo, ele prega para 3.000 pessoas ali e pronto, acabou. Ele vai preso e ele fala junto com João, estão lá sendo presos, os caras lá decepando ele fala, não vou obedecer. Vocês não falam mais desse Deus aí. Vou falar desse Jesus. Vou falar. E ele fala, por que importa obedecer a Deus e não aos homens? Estou nem aí. E se então agora vem um apóstolo Pedro cheio do Espírito Santo, um apóstolo Pedro que não tem mais medo dos homens, um apóstolo Pedro que não está nem aí se vai morrer, se vai viver, mas que vai fazer a vontade de Deus. Só que o apóstolo Pedro, ele era muito legal, queridos. Ele tinha uma habilidade dele mesmo, pessoal, para ser o líder mesmo, para ser um líder. Por quê? E era natural a liderança na vida dele. Porque ele era caloroso, vigoroso e normalmente comunicativo. Sempre quem falava primeiro era o Pedro. Né? Jesus pega e vai tratar com Pedro, né? Cara, o Pedro sempre tinha resposta. Quem tu diz que eu sou? Ah, você é o filho do Deus vivo. Acertou. Daí ele, e agora? Eu vou morrer na cruz do Calvário? Vai não! Ô, para trás de mim, Satanás. O que está falando aí? Né? E aí a gente vê, então, a gente percebe que o apóstolo Pedro era muito impulsivo. Né? Essa impulsividade, isso aí, trouxeram problemas para o apóstolo Pedro. Deixa eu ver aqui. A impulsividade e a precipitação são combustíveis para decepção.
Então olha para a pessoa do lado e fala: irmão, impulsividade e precipitação são combustíveis para a decepção. Imagine se Jesus fala para você: para trás de mim, Satanás. Rapaz, nós já tínhamos ido tudo embora. Ficava um na igreja. Que é isso? Está me chamando do Satanás? Nem fiz nada, só falei que ia com ele até a morte. Que é isso? Tem coragem, né? Era ou não era que a gente ia fazer isso? Por isso que, né? Nessa parte a gente não é igual ao apóstolo Pedro, porque ele continuou lá. O apóstolo Pedro era fiel, obediente, né? Outra coisa que o apóstolo Pedro, ele era do círculo íntimo de Jesus. Então ele teve a ousadia dele, deu direito a entrar em alguns lugares que outros não entraram. Então, como ele era um dos primeiros apóstolos, essa ousadia dele fez ele ir mais longe, fez ele ir aonde ninguém foi. E um exemplo do apóstolo Pedro é quando Jesus está vindo sobre as águas, está andando, e eles estão gritando: é fantasma! Ah! Que é isso? E Jesus falou: não temam, sou eu. Quem que fala primeiro? Pedro. Olha aí, sempre o Pedro. E ele fala assim: se é você mesmo, Senhor, deixa eu ir com você. Jesus vira para ele e fala: vem. Se é nós, a gente vai? A gente estava amarrando o demônio, amordaçando, expulsando. Sai daí, Satanás. Em nome de Jesus. Né? A gente não consegue nem ver anjo, né? Porque a gente nem acredita, né? Se o anjo vier, é capaz de nós falar: meu Deus do céu. Né? Tá amarrado. Né? Porque a gente fica desesperado, né? E Pedro não, Pedro era ousado, então ele foi longe. Daí ele pega e fala assim: não, pode vir. E Pedro andou sobre as águas. Você viu algum outro apóstolo andando sobre as águas? Algum? Só Pedrão. Então, Pedro é o meu favorito. Ele andou sobre as águas, ele dominou sobre os elementos, junto com Jesus. Ok? A ousadia dele, então, diga: a ousadia nos faz ir mais longe, aonde ainda ninguém foi. Outra coisa que a fidelidade com Cristo também nos dá riquezas incomparáveis. Por ele ser o círculo íntimo de Jesus. Veja, Jesus não colocou Judas no círculo íntimo. Deu para entender ou não? Sim ou não? Tinha Judas lá na equipe, mas não estava no círculo íntimo. Quem estava no círculo íntimo era Pedro, Tiago e João. E a partir daí, e inclusive são os três que cuidam da igreja. Se você estudar ali o Novo Testamento, você vai ver que tudo acontece com os três ali, principalmente. E Paulo vem em seguida. Mas ele não faz parte dos 12 apóstolos, ok? Porque eles levantam Matias e não o apóstolo Paulo. Apesar de haver uma grande discussão, eu não acredito que Deus vai fazer briga aí com os homens. Se os homens escolheram através deles ali, o apóstolo Pedro tira sortes e levanta Matias para ser o 12º apóstolo. Queridos, dentro disso, aparece no Monte da Transfiguração Moisés e Elias. O que Pedro faz de novo? Senhor, vamos fazer uma tenda. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Aí Jesus vira para Pedro e fala: mas Pedro, de novo, não vão fazer nada não, meu filho. Você não está entendendo a revelação. Mas essas riquezas, Pedro conseguiu ver. Pedro estava com Jesus nos momentos de orações. Pedro estava no Getsemane com Jesus. Então Pedro, ele conseguia extrair o melhor de Deus. Dá para entender ou não? Muito bem. Pedro tem a maior revelação de todas. Ele é usado pelo Espírito Santo. Quando Jesus pergunta para todos eles e fala assim: olha, eu quero saber quem vocês dizem que eu sou. Porque o povo, uns diziam que ele era profeta, outros diziam que ele era aquele que havia de vir. Só que os apóstolos, aqueles que andavam com ele, diziam que ele era, né? E ele era Elias, até ele foi chamado de Elias. E ali, Pedro de novo sai na frente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! E aí, Jesus revela a ele o futuro dele. Fala: parabéns, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a partir dali, ele é chamado de uma pequena pedra. E assim como nós somos casa espiritual do Senhor, somos pedras vivas no edifício da construção de Cristo Jesus. E Pedro fala isso. A partir desse momento, então, Pedro se torna um dos líderes que o próprio Senhor Jesus levanta. Como isso, pastora? Um exemplo claro disso é mais um pouquinho para frente. Nós vamos chegar ali, só que eu quero falar um pouquinho antes sobre Pedro negar Jesus. Queridos, Pedro nega Jesus 3 vezes. Engraçado que minutos antes ele vai lá e corta a orelha de Malco. Ele vai lá e não quer deixar Jesus morrer. De novo, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, quem trabalha pela espada morre.
Para com isso. Vai lá e Jesus conserta o erro dele. O que Jesus faz? Algumas vezes você já pegou, tirou a espada e matou alguns aí? E daí você ficou depois falando, Jesus ajuda. Pelo amor de Deus. Não era para morrer não. Eu errei, não devia ter falado isso. Ajuda agora que eu fiz errado. Já fez isso? Por isso que eu digo que a gente é parecido com o Pedro. A gente tira a espada e depois, ai meu Deus, não era para ter feito isso, né? Então, segura a espada, Jesus fala ali para Pedro. E a partir dali, quando você vê um pouquinho mais para frente, Pedro nega Jesus 3 vezes. Já negou Jesus? Não, pastor, eu nunca neguei ele. Eu vou te provar que você já negou. Jesus falou para mim que eu já neguei ele. Sabe como que a gente nega Jesus? Uma hora que a gente está passando uma tribulação muito grande. Não neguei agora não sou besta, né? Foi muito tempo atrás. Fica esperto, não ia fazer isso agora. Tá doido? Né? E peguei e falei assim, também, Senhor. Qualquer semelhança é mera coincidência. Né? Esse cara aí fica me enchendo, né, a minha vida e me perturbando. Eu não vou mais servir o Senhor. Não vou mais servir. Chega para mim. Chega. E eu lembro isso quando eu era nova convertida. E eu falei isso, os crentes velhos vão lembrar disso. Porque eu falei bem assim para Jesus. Não, Deus, esse negócio de igreja, Jesus, é para gente retardado. Fala a verdade. Né? Igreja, Jesus. Meu Deus do céu, é só gente ruim. É gente que fica perseguindo a gente. Olha, Jesus, e era comigo o negócio. Deus estava tratando com a minha vida, né? Olha, Jesus, eles ficam lá brigando comigo toda hora. Não quero mais, não vou mais servir, não quero mais saber. Eu vou desviar também e a partir de hoje não oro mais para o Senhor. Não vou mais orar. Chega. E eu sou muito de opinião, o Senhor sabe. Eu sempre fui de opinião mesmo, isso que é pior. E eu peguei e dormi, eu ia do meu lado dormindo. E desviei dormindo, entendeu? Foi o maior tempo que eu consegui de desviado, 3 horas. E estou eu deitada lá na cama, falando, né, dormi, não falei com Deus, não orei. Primeira noite na vida inteira, da minha vida, que eu não orei. O Iê começa a gritar, 3 horas da manhã. Ai, mãe, dói, 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 dói. Ele era pequenininho. Dói, 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 mamãe. Mamãe, dói, mamãe. Eu falei, o que foi? Tem bicho no ouvido. Queridos, fez uma infecção no ouvido dele, uma inflamação terrível, tenebrosa. E eu peguei, olhei e falei, Deus, tu é sujo. Tu quer que eu ore, né? Já quer que eu me reconcilie, né? Eu sei o que eu vou fazer. Deu uma ideia. O que eu fiz? Peguei o meu telefone, liguei para a pastora da igreja e falei, pastora, não contei a história que eu estava desviada, sou besta, nada, né? Como, já fez isso? Não, né? Só eu. Tá. Daí, liguei e falei, ora por ele aqui, ele está com dor no ouvido. Põe ele aí, né, no telefone. Em nome de Jesus, sai agora enfermidade, doença dessa criança, não sei o quê. Daí orou, beleza. Daí, tá melhor, Ian? Ele, tô melhor. Beleza. Deitou na cama, 10 minutos, nem deu isso. Fechei o olho. Mamãe, dói, 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 mamãe, dói, dói. Gente, pegou filho, ó, ferrou, entendeu? Você pode pegar, mas filho, rapaz, a coisa é séria, né? Daí eu fiquei olhando e falei, mas você tá de sacanagem, né, Deus? Mas eu vou ligar para ela de novo. Pode deixar, vou ligar. Liguei de novo. Desculpa acordar a senhora aí de novo, eu sei que são 3h30 já, né? Mas é que ele fica gritando aqui, vou orar de novo. E ora, de repente terminou a oração, olhou, falou bem assim no telefone. Ô Marlice, Deus está falando aqui que se você não orar, ele não vai sarar não. Eu falei, meu Senhor Jesus. Mas Deus, só para o Senhor mesmo, né? Tá bom, pastora. Desliguei o telefone. Cheguei na cama, levei a criança, olhei. Tá bom, Deus, vou me reconciliar. Desse jeito, né? Igual o Joãozinho, né? Eu dobro o joelho, mas por dentro estou de pé. E dobrei o joelho lá, né? E pedi perdão e estou lá falando, tá bom. Pus a mão no ouvido. Gente, foi instantâneo. A criança na hora parou. Pá! Tirou. Viu o maior tempo desviado da pastora? 3 horas, dormindo. Foi esse o tempo. Aí de manhã, quando deu 7 horas da manhã, escutei uma voz. Nunca escutei isso, irmãos. Daquele jeito, nunca. Que eu me lembro. Suave. 7 horas da manhã, eu meio dormindo ainda. Marlice. Sim, Senhor. Você me ama? Senhor. Tu sabes que eu te amo tanto. Acordei. Falei, nossa, Jesus, o Senhor me pegou dormindo. Então, está dentro da gente. A gente ama tanto Ele, né? Não tem como. Só que a gente é igual o Pedrão, né? A gente dá uns fora, né? Mas graças a Deus, ele me respondeu igualzinho, né? Ele falou com o Pedro. E 3 vezes Pedro
né, nega Jesus antes que o galo cante 2 vezes. E a partir daquele momento, então, quando você está passando uma tribulação, uma luta, uma coisa na família, uma coisa na tua casa, problema com o marido, você fala, não vale mais a pena servir Jesus, e eu não quero mais esse negócio. Está negando Jesus, tá? Só para avisar você, para você entender. Aí nisso, passando todo esse negócio, Jesus lá na frente, Jesus morre, ressuscita, vai falar com Pedro de novo. Aí Jesus fala assim, ô Pedro, sim Jesus, sempre pronto, né? Tu me amas? Claro, imagina, te amo, tu é o cara, imagina Jesus. Sim, né? Jesus fala, tá bom então, apacenta meus cordeiros aí. De novo, ô Pedro, tu me amas? Daí ele já diminui a intensidade. O que será que ele está querendo falar, né? Te amo, claro, te amo sim. O senhor sabe, né? Então cuida das minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus pergunta, aí Pedro entristece. Ele fala, entendi, eu te neguei 3 vezes, né Jesus? O Senhor está me curando. E Jesus vira para ele e fala, olha, tu vai ser o líder da minha casa. Tu vai apacentar os meus cordeiros. Tu vai cuidar deles. Tu vai ter amor por eles. E ali, Jesus começa então a levantar ele como líder da igreja. E ali Pedro entende. E ali começa toda a mudança da vida de Pedro. E Pedro passa, né, a grande mudança dele na igreja primitiva. Então, olha para a pessoa do lado e fala, irmão, se teve jeito para Pedro, tem para a gente. Entendeu? A gente consegue. Porque Jesus pode transformar as nossas vidas. É só nós deixarmos. Amém? Pedro se arrepende profundamente. E Cristo então, a partir dali vem Atos dos Apóstolos. A partir dali desce o Espírito Santo e Pedro muda. Aí você vai conhecer um Pedro que na verdade é cheio do Espírito Santo. Agora ele é ousado, ele é intrépido. Quando ele ora, as coisas acontecem. Esse Pedro cheio do Espírito Santo, a sombra dele cura. Veja, ele não precisava tocar. Gente, que é mais que nós precisamos nessa época de Covid. Não podemos pôr a mão. Jesus cura através da nossa sombra, né? Queremos ser cheios desse Espírito Santo, né? Que não precisa nem pôr a mão. Pedro se torna o cara mesmo. Ele se torna alguém que é cheio da unção de Deus. Pedro é transformado. Ele é um verdadeiro líder. Ele vai aonde Deus manda. Deus manda ele ir lá cuidar dos gentios. Gente, pense uma coisa que os judeus odiavam. Era a gente, os estrangeiros. Porque os estrangeiros para ele é tudo adúltero, é tudo imoral. Estrangeiro para ele é os caras que adoram outros deuses. Estrangeiro é os caras sujos, né? E ali Deus vem para Pedro, depois, lógico, do batismo com o Espírito Santo, e fala para ele, ó Pedro, desce um pano de frente com ele, e fala aí, tem toda sorte de animais, mata e come. Pedro de novo vira para Deus e fala assim, não vou matar, não vou comer não. É imundo, nunca toquei em coisa imunda. Para eles, nós somos imundos, nós éramos sujos antes. Ok? Acho que até hoje continua na mente deles, né? Para os que se converteram, não. E ele olha e fala assim, não diga o que é imundo que Deus purificou. E aí chega Cornélio, manda Cornélio lá, e Cornélio fala que a família dele foi batizada com o Espírito Santo, eles pegam o apóstolo Pedro, levam o apóstolo Pedro para lá, e o apóstolo Pedro prega Jesus então para os gentios. Então um verdadeiro líder vai onde Deus manda. Quem quer ir para a fazenda Rio Grande pregar a obra do Senhor lá? Já tem alguns, ó, que benção. Amém? Já deu uma melhorada. Porque um verdadeiro líder, ele obedece Deus. Ele faz o que Deus tem para ele. Ele não larga grupo familiar, ele apacenta as ovelhas do Senhor. Tem reunião, só para avisar vocês, de grupo familiar, terça-feira. Então, se você estava pensando em largar os betes, ó, presta atenção. Né? Terça-feira é o dia de você se aprumar e andar dos caminhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus, muito bem. Então, a partir daí, a gente tem que andar conforme Jesus fala. E a fidelidade de Pedro é mostrada em todo o tempo. Pedro, ele tem cada coisa. Um verdadeiro líder faz da obediência a sua verdadeira marca. E isso desata os céus. Querido, um verdadeiro líder, ele faz a sua marca. Faz da obediência a sua verdadeira marca. E isto desata os céus. Então, quando Pedro vai lá, na família de Cornélio, ele, a partir desse momento, ele desata os céus.
Então ele traz os milagres. Aí começa-se o evangelho sendo pregado a nós, os gentios. Deixa eu ver aqui mais. Também Pedro é o cara que fala a frase: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Esse é o apóstolo Pedro. Se você não gostava muito dele, eu creio que a partir de hoje você passou a ver ele diferente, sim ou não? E o apóstolo Pedro tem uma coisa também. Ele, quando ele diz que ele está em Roma e eles vão crucificar ele no ano por volta de 68 depois de Cristo, quando ele está sendo levado para a crucificação. Pedro tinha sogra, Jesus cura a sogra de Pedro. Pastor, então ele casou, graças a Deus. Viu, o casamento é bom. Até o apóstolo Pedro casou os outros, eu não sei. Depois você vai aprender. Muito bem. E Pedro então é crucificado de cabeça para baixo, que é uma informação nos livros apócrifos que falam. Diz que a cruz dele estava de cabeça para baixo. Ele diz que ele não tinha direito de ser crucificado como o Senhor Jesus Cristo, de tão humilde que Pedro se torna. Queridos, 1 Pedro 2,5 diz que nós somos pedras vivas, edificadas como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Queridos, quando Pedro está falando isso, agora Pedro está chamando nós de pequenas pedras. Agora Pedro está falando que nós somos o edifício da construção de Jesus, a igreja de Jesus. Pedro também, 1 Pedro 2,9, ele fala: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Ou seja, tem um motivo de você ser tudo isso. Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E finalizando agora, fique de pé. Nós vamos finalizar a palavra aqui. Quando você deixa Deus trabalhar a sua vida, assim como o apóstolo Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 19, Jesus diz para Pedro assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Quer a chave para 2021? Quer a chave para 2021? Então você precisa se conectar aí com Deus. Entrar pelas portas, assim como a igreja dos primogênitos. Assim como a tribo de Ruben, que entrou e está lá nos céus. Você precisa passar pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Assim como semelhança da pedra de jaspe. Você precisa então ser como o apóstolo Pedro, que foi um dos fundamentos da igreja. E ser diferente, deixar o Senhor transformar você como casa espiritual. Uma pedra preciosa viva no edifício da construção de Cristo Jesus. Amém? Quem ainda quer ir para o céu? Oh, aleluia. Queridos, eu acredito que o céu é lindo. E eu acredito que nós estamos em construção para chegar lá. E quando nós nos deixamos trabalhar por Deus, nós somos o melhor de Deus nessa terra. Olha para a pessoa do seu lado, agora veja ela com vestes brancas resplandecentes. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: querido, nós vamos estar juntos para glorificar a Deus lá no céu. As nações andarão na sua luz. As nações somos nós. E as portas jamais se fecharão. As portas das 12 tribos. A cidade é de ouro puro. Como que era o muro? De jaspe é seu muro. Além do rio azul. Levante as suas mãos. Deus, aqui está a sua igreja. Eu peço perdão, Senhor, por todas as vezes que nós fomos, Senhor, ó Pai, displicentes, ó Pai. E fizemos como Ruben, pecamos tanto, Jesus, que se não fosse o sangue de Jesus, ó Pai, na cruz do Calvário derramado por nós, nós não poderíamos adentrar por essas portas. Se não fosse o sangue de Jesus, ó Pai, nós não conseguiríamos adentrar e ter direito à vida eterna. Ah, Jesus, Tu morreste por nós. Eu peço perdão dos meus pecados hoje. Como igreja, Senhor, nós pedimos perdão dos nossos pecados. Nós pedimos perdão, Jesus, para podermos realizar toda a vontade de Deus nessa terra.
Pedimos perdão, Jesus, por ter negado o Senhor, ó Pai. Muitas vezes, Pedro foi 3, mas nós já negamos tantas, Senhor. Ah, Senhor, nos perdoe. Todas as vezes que nós dissemos não à sua obra, que nós dissemos não ao Senhor. Senhor, o Senhor já vem falando 2 semanas, ó Pai, que nós temos que fazer a sua vontade. E a tua vontade, Senhor, é que nós sejamos testemunhas, ó Pai. Testemunhas da tua palavra, vivas, ó Pai. Assim como o Senhor nos chamou para a sua glória. Pai, nós somos casa espiritual. Nós somos nação santa, sacerdócio real. Nós somos povo adquirido pelo sangue de Jesus. Nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos aqueles que o Senhor separou para a sua glória. Nós queremos viver para a sua glória. Queremos andar nessa terra, Senhor, ó Pai. Sabemos que nós somos o céu na terra. Porque quando nós estamos aqui, nós trazemos o reino de Deus, que não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Ó Pai, nós queremos ser esses que mudam ambientes, que mudam lugares, ó Pai. E aonde nós formos, ó Pai, que os sinais sigam aqueles que crerem, Senhor, ó Pai. Que em seu nome expulsem demônios, falem outras línguas, ó Pai. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causarão dano algum. Eles imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, ó Pai. Eles pisarão o leão e a áspide, ó Pai. Eles serão poderosos, ó Pai. Porque a igreja do Senhor não é uma igreja fraca, como muitos têm pregado. É uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja poderosa. É um exército, Senhor, para a tua glória. Levantado, Senhor, diante de ti, ó Pai. E nós somos este exército, cheio da tua presença, cheio do teu Espírito, ó Pai. E se há alguém aqui no nosso meio, ó Pai, que perdeu a fé, que perdeu, Senhor, ó Pai, o tempo de estar na tua presença, restaura a primogenitura dele, restaura novamente a unção, restaura a bênção do Senhor sobre ele, restaura, Senhor, com sangue, liberta o Senhor para o louvor do teu nome. E assim, Senhor, ó Pai, eles poderão declarar, ó Pai, que não haverá morte e choro naquele lugar, que não haverá tristeza e dor, ó Pai, porque o Senhor Jesus, ó Pai, está conosco, ó Pai, e o Senhor é quem cuida de nós. Em nome de Jesus. E a igreja diz amém, amém? Aplaude Jesus porque Ele merece. Aleluia. Apocalipse 22 versículo 4 diz: os seus servos o servirão. Pergunta aí para a pessoa: você é servo de Deus? Então nós vamos servir. E contemplarão a sua face. Quer ver o rosto de Jesus? Quer ver o rosto de Jesus? Cara, não sei você, mas eu vou jogar minha cabeleira nos pés dele e vou ficar lá limpando se eu puder. Não vai ter nada para limpar, mas eu vou ficar lá, estirado no chão, gritando. Eu vou fazer igual o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi! Não sei você, que está do céu: ah, cheguei no céu. Ah, estamos aqui, pastor. Eu não, vou ser bem doido. Quem vai ser doido comigo?